9 jogos sem ganhar, eliminado da Libertadores na fase de grupos, eliminado da Copa do Brasil na terceira fase e em 14º no Campeonato Brasileiro. O que acontece com o Red Bull Bragantino? Olá pessoas, aqui mais um vídeo no canal DP Channel, hoje para falar sobre um momento complicado do Bragantino, né? Eu gravei um vídeo na segunda explicando por que o Bragantino acabou caindo fora da primeira fase da Libertadores. Esse vídeo vai ter vários pontos parecidos, né? Porque eu acho que os erros do Bragantino lá seguem na Copa do Brasil e no Brasileiro, mas eu também vou trazer outros pontos, outras coisas que os dois últimos jogos também mostraram e coisas que acho que dá pra gente parar pra pensar, com alguns números, algumas coisas que eu também fui atrás para poder comparar esse momento ruim com outros momentos bons de vários desses mesmos jogadores e do mesmo técnico, do Maurício Barbieri. Antes vamos falar dos patrocinadores, né? O vídeo é patrocinado pela Farma Souza, pela RV Sistema de Segurança, pela Oregon Estacionamentos, Fatec de Bragança Paulista. O Bragantino 9 jogos sem ganhar, eliminado das duas competições, mas eu acho que nesses 9 jogos os 6 últimos são piores do que os 3 primeiros. Os 3 primeiros eu acho que são mais comuns, né? Que tem 2 jogos do Brasileiro. É uma derrota para o Corinthians. Um jogo meio complicado, o Bragantino com algumas reservas. O Corinthians acaba marcando um gol, mas não é um grande jogo do Corinthians. Nem do Bragantino, mas razoável, vai. Bragantino Atlético Mineiro, parecido, jogo 1-1. E outro jogo é pela Libertadores, o jogo contra o Vélez, 1-1. Jogo que o Bragantino tem alguns bons momentos e chega no empate. Eu acho que a fase começa a ficar ruim mesmo do Palmeiras para frente. Naquele jogo contra o Palmeiras, joga muito mal, perde, mas até que vai, era o time reserva. E depois começa uma sequência de várias derrotas e jogos muito complicados, né? Se você pega do Palmeiras até o Inter, né, até a última derrota, são 6 jogos, 10 gols sofridos e apenas 1 gol marcado, que é o gol que o Bragantino marca contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Então, você vê um time que produz pouco na frente e também sofre muito atrás. Então é um time que não está conseguindo se encontrar dentro dos jogos em vários momentos, né? O Bragantino, eu acho que em muitos momentos inicia bem os jogos, como iniciou contra o Internacional. Nos 2 primeiros minutos criou 2 ótimas chances de gol, acertando a trave e forçando uma boa defesa do Daniel. Mas com o tempo vai se perdendo no jogo, começa o jogo com posse de bola e com chances e passa a perder a posse de bola durante o jogo, diminui o ritmo, passa, sei lá, acho que acreditar menos de que a estratégia pensada vai funcionar e o jogo vai se perdendo. O Bragantino passa a criar muito pouco, começa a sofrer mais na defesa, começa a errar mais. O gol que o Bragantino toma com o Inter, eu nem preciso e nem vou ficar mostrando tanto análises detalhadas, porque eu acho que nem precisa muito, né? É meio óbvio que no lance a defesa entra na área, não consegue cortar o cruzamento. Aliás, o Bragantino está com problema de cortar algumas bolas aéreas. A bola sobra na entrada da área com o jogador, o Johnny, totalmente livre e ele marca o gol. Depois o Hurtado ainda faz um pênalti numa jogada meio assim, já totalmente sem sentido ali, já faz uma falta ali num jogo que já era perdido, né? O Bragantino já sabia que não ia conseguir mais muita coisa naquela partida, mas são erros até comuns, assim, que o time tem sido comum no time, mas que são erros, às vezes, de falhas individuais, às vezes uma falta de uma cobertura simples de uma jogada. Contra o Goiás, o gol que o Goiás marca é uma jogada que nem o Arthur, nem o Andrés Hurtado fecham naquele espaço. Então são erros de um time que parece desatento, de um time que parece que fica desconfiante dentro do jogo, coisa que o time sabia defender antes e conseguia fazer com esses mesmos jogadores. O Arthur é um jogador que está jogando muito mal nesses 2 últimos jogos. No outro contra o Goiás ele até marcou um gol, mas ele não tem jogado bem. Nesse último jogo, principalmente contra o Inter, jogou muito mal, errou praticamente tudo que tentou. E tanto que saiu, né? Foi substituído durante o jogo. Foi o primeiro jogador a ser substituído junto ali com o Ítalo, que também é outro jogador que não está rendendo. Então o Bragantino é um time que no ataque tenta pelo lado, tenta por dentro, tenta de algumas formas diferentes, mas não consegue produzir. Na temporada, né? Até pegar o dado aqui certinho, o Bragantino tem de 27 gols, né? Que o Bragantino marcou na temporada,
ele marcou 22 de cruzamentos, né, de bolas aéreas. Então mostra como o Bragantino depende muito desse jogo aéreo e também depende de bolas paradas. E aí vamos para mais um dado desses últimos 9 jogos. Nesses últimos 9 jogos, o Bragantino só marcou um gol de bola parada, que foi o gol contra o Vélez naquele 1-1. Então, o Bragantino não está nem acertando mais bolas paradas. E é curioso que eu cheguei a perguntar para o Barbieri, na vitória do Bragantino contra o Nacional, por que o time estava marcando tantos gols de bola parada nessa temporada em relação à anterior. Ele não soube definir necessariamente o motivo, sendo que ele explicou que o time treinava mais ou menos igual as tentativas de bolas paradas, as opções de jogadas ali não era uma coisa que o time passou a treinar mais esse ano, era mais ou menos parecido. E era curioso como o time tinha melhorado muito nesse quesito. Eu imagino que a aparição do Luan Cândido mais vezes como titular, ele é mais alto. O Nathan também é bom de bola aérea. Você tem o Johan que cruza muito bem. Eu acho que esses pontos foram importantes, né? E o Johan, nesses últimos 9 jogos, jogou poucos deles. Então eu acho que isso é uma coisa que faz falta. E o Johan, pelo menos o Johan de bons momentos, né? Faz falta pro Bragantino, porque o Bragantino não tem um 10 do nível dele, né, no elenco. O Miguel e o Bruninho são os outros jogadores que podem jogar ali, têm características parecidas com a dele. Não tem jogado, o Bruninho até foi, entre aspas, rebaixado para jogar no Sub-20. Então o Bragantino está dependendo muito do único 10, né? E se você for ver no mercado, o Bragantino ainda, entre aspas, apelou para um jogador fora da trava de idade, que era o Johan. Então, o Bragantino ele não tem muitas opções para essa posição. Depois que o Claudinho saiu, que era o principal jogador para fazer isso, talvez até no Brasil, para jogar naquela posição ali no momento que ele sai, o Bragantino não consegue encontrar um substituto para ele. Muda um pouco a forma de jogar, aposta muito mais nos pontas e com o Coelho e o Arthur teve um time muito forte com os pontas na última temporada. Só que nessa temporada o jogador do lado esquerdo não se acertou, o Sorriso e o Elinho não tem jogado bem ali. E o Arthur, além de ter ficado machucado um bom tempo, tá fazendo jogos ruins agora. Então o time tá sofrendo também com isso, né? Eu acho que tem muitas coisas no meio. E o Bragantino que conseguia produzir bastante na frente, nessa temporada, principalmente nas bolas paradas, e também numa questão que isso tem mais a ver com a última temporada, é na marcação-pressão. E a marcação-pressão não está funcionando mais. Ou pelo menos não do mesmo jeito que funcionou antes. Contra o Inter, eu até fui pegar os dados, o Bragantino fez só 3 desarmes no campo de ataque e só 4 interceptações no campo de ataque. Ou seja, o time recuperou só 7 bolas no campo de ataque. E nenhuma dessas recuperadas de bola gerou uma grande chance logo depois de recuperar a bola, como o time fazia, e fazia bem antes. O time fazia muito isso e sabia como fazer isso para vencer os jogos. Ele retomava a bola e rapidamente atacava porque encaixava bem a marcação, porque marcava bem com pressão para roubar a bola. Até o Claudinho fazia bem isso, que era um jogador que não tinha tanta essa característica. Depois o time se organizou sem ele e fazia isso até com o Praxedes. O Praxedes fez bons momentos de pressão, mas agora o time não tem feito isso. O que leva a crer que talvez o time não tenha encaixado tão bem esse tipo de jogada também por conta de dúvidas, né? Eu acho que não dá para não levar em conta o aspecto mental. Eu acho que isso faz diferença do time não estar concentrado, do time não estar confiante, claro. Mas tem outros pontos que fazem parte disso. O Barbieri tem errado em alguns pontos? Tem errado. Eu acho que algumas opções de jogadores que ele tem escolhido não têm funcionado. Algumas estratégias dentro dos jogos não têm funcionado. Na Libertadores eu expliquei melhor isso. Mas ele não consegue fazer tudo, né? Como ele mesmo falou, eu consigo fazer nos treinos e nos jogos, que é onde eu consigo mexer. E é onde ele tem mexido, tem errado, mas ele tem tentado mexer. E depois tem os jogadores que têm que render. Os jogadores não estão rendendo. Por que os jogadores não estão rendendo? Porque falta confiança? Pode ser. Mas de onde que eles vão tirar a confiança? Pode ser do Barbieri? Pode, mas é difícil ele conseguir retomar a confiança de todos. É um trabalho que acho que passa além dele, passa dos próprios jogadores, passa da diretoria, passa de outras pessoas, né? O próprio Sandor Landelli é um cara que fala muito pouco, aparece muito pouco, acho que ele pode ajudar nesse processo, então acho que são vários caminhos, né? E a gente vê um time que foi se perdendo até no que sabia fazer. E daí você vai olhar no campeonato, o time cria no Campeonato Brasileiro
criou no Campeonato Brasileiro 10 chances claras de gol. E ele tem 10 gols. Então, aquele dado que muita gente fala, né, de gols esperados, o Bragantino está bem perto do que está produzindo, né? Ele não está produzindo muito. Então, é um time que tem várias questões que você pode olhar, que você pode analisar, que você pode criticar. Eu acho que vale tudo. Acho que o elenco também não está tão bem encaixado. Eu falei no último vídeo que o meio de campo tem muito mais jogadores de transição do que jogadores com qualidade de chegar na área fazendo gol, com qualidade de infiltrar, com qualidade de ser o 10 da equipe, né? São jogadores muito mais 8 e 5, né? Pensando em primeiro e segundo volante, do que necessariamente outras posições. Então o elenco também precisa de jogadores nessas funções. O Bragantino pode pegar agora e no mercado trazer 2, 3, 4 jogadores para serem titulares e o time pode evoluir pra caramba. Pode acontecer isso e pode permanecer o Barbieri. Como pode também o Barbieri sair, o time melhorar com outro técnico, mas daqui a um tempo voltar a ter problemas, porque não é só o técnico. Eu acho que o clube está lá dentro, consegue entender o quanto o técnico ainda pode agir e pode pensar nisso. Pode até olhar para ele e falar e pensar, esse momento, agora, não tem mais como, ele não vai tirar mais nada desse time, vamos trazer um outro técnico. Mas tem que trazer um técnico com qualidade, um técnico que saiba mexer não só com jovens, mas com as ideias que o clube procura, o que não é fácil. E quando achar, não quer dizer que ele vai resolver tudo, porque com o elenco que o Bragantino tem, apesar de bom, ele tem algumas limitações. O Bragantino pode jogar mais com o que tem? Pode jogar bem mais. Mas eu acho que além disso ainda tem algumas limitações. O Bragantino foi no mercado e trouxe alguns jogadores que não vão conseguir entregar tudo o que eles imaginavam que o jogador poderia entregar. E são vários jogadores que às vezes nem jogam. Então, são vários problemas. O Bragantino vai ter um jogo difícil contra o Flamengo. A tendência, hoje, pelo que o time tem jogado, é nem ganhar do Flamengo, talvez até perder mais um jogo. E depois seguir nessa rotina. O Bragantino, uma hora ou outra, vai ter que ganhar. Fique o Barbieri, não fique, troque boa parte do time ou não troque. O time vai precisar reagir, porque acho que vai ficar muito ruim se o Bragantino dar um passo atrás na temporada. Porque se o Bragantino não se classificar para a Libertadores, ficar só com Sul-Americana, vai ser um ano de um passo para trás. Um passo a menos no clube e atrasando um pouco esse projeto deles de ser um dos principais times do Brasil, se é realmente esse lugar que eles querem chegar. Então acho que vai ser um atraso, o time vai ter que remar um pouco mais, reorganizar estruturas, não só pessoas, mas estruturas e ideias talvez tenha que mudar para tentar se reorganizar como clube. Eu já falei que tem apostado na base, em outras coisas, mas só isso não vai render. Então o Bragantino, que em alguns momentos até joga bem dentro dos jogos, precisa manter isso por mais vezes, precisa ser mais confiante e precisa encontrar melhores soluções. Quando que isso vai acontecer? Não dá para saber. Pode ser no próximo jogo? Pode. A tendência, ou pelo menos o que está parecendo, é que vai ser difícil e que vai demorar um tempinho até que o time consiga se encontrar de novo. E talvez isso exija algumas mudanças mais drásticas, ou de elenco, ou de estruturas, ou até de treinador. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Então foi isso, o vídeo de hoje aqui falando sobre o momento do Bragantino. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou também não tem problema. Manda para os seus amigos que gostam do Bragantino ou que estão querendo entender um pouco mais o que tem acontecido com o clube. Compartilhe. Não fez o vídeo sobre o giro da semana, né? A gente acabou não dando certo com a agenda. A gente pede desculpa, mas a gente vai pegar pelo menos as perguntas da semana passada e passar elas no giro dessa semana. Essa semana a gente faz, eu e Diego falamos, a gente pega o giro as mensagens que vocês passaram no último giro e faz elas, a gente acrescenta lá. Então é isso, até o próximo RS Análises aqui no canal DP Channel.